Boa noite, irmãos. O vídeo anterior ficou um pouco baixo, né? Eu creio que somente com fone de ouvido se é possível ouvir. Eu vou então fundamentar aqui rapidamente, vou resumir, na verdade, rapidamente, o que eu disse ali em 15 minutos no vídeo anterior. O texto que nós lemos, Gênesis 15, do 1 ao 5, narra o chamado de Abraão, a aliança que Deus fez com Abraão. Eu disse que o livro de Gênesis ele fala do 1 ao 11 no aspecto doxológico e no aspecto missional, onde Deus convoca o homem, convoca a criatura para adorá-lo e para expandir o seu nome sobre a terra. Esta era a missão do homem, anunciar o nome do Senhor e adorá-lo. Então, esse é o aspecto doxológico e missional. Porém, depois, já no finalzinho do capítulo 11, partindo aí para o capítulo 12, né, nós temos ali entre essa passagem, né, do Gênesis 1 até o Gênesis 11, pertinho do 12, nós vemos então por algumas vezes o ser humano tentando romper ou tentando frear esse aspecto doxológico e missional. E uma das ferramentas mais eficazes ou que poderia ser eficaz foi a Torre de Babel, porque a Torre de Babel ela é antidoxológica e antimissional. Por quê? Qual é o propósito da Torre de Babel? Reunir todos ali, não permitindo a expansão e tornar célebre o nome deles. Então o Senhor confunde a língua deles para que isso não ocorresse, para que a adoração ao nome do Senhor pudesse ser preservada e o nome do Senhor pudesse ser anunciado entre as nações. Quando chega no capítulo 12, nós vemos então a aliança com Abraão, aonde vemos no versículo 1 que o próprio Deus executa esta aliança. É ele quem executa a aliança, é ele quem firma a aliança com Abraão. E ele coloca inclusive as cláusulas desta aliança. Dos versículos 2 em diante, nós vamos ver então que Deus fundamenta essa promessa feita a Abraão dentro dessa aliança com um descendente. Capítulo 14, vocês vão ver que Abraão volta de uma guerra, onde alguns reis capturaram o seu sobrinho Ló e fizeram dele refém. Então Abraão vai, vence essa guerra, e na hora de repartir os despojos, Abraão se recusa a receber algum despojo dessa guerra, porque Abraão não queria deixar ou não queria fazer o nome do rei de Sodoma famoso. Então Abraão se recusa. Por isso o Senhor, ao se apresentar a Abraão e firmar o pacto com ele, o próprio Deus diz que ele seria o seu escudo, numa alusão a um instrumento de guerra, né, já que Abraão estava vindo de uma batalha, Deus dizendo para ele que ia ser o seu escudo, e fundamenta ainda mais essa promessa, dizendo a ele que ia dar um herdeiro para ele, ou seja, o galardão de Abraão seria muito maior, porque não ter filhos seria uma finitude de genealogia, Abraão não deixaria herdeiros, não deixaria continuidade da sua família. E isso era muito triste, muito ruim. Então Deus promete a ele que não vai ser Eliezer, a qual Abraão pensa que vai ser, porque ele já é velho, a sua esposa já é velha. Então Deus diz para ele: não, você vai ter um herdeiro seu, do ventre da sua esposa, do seu sangue. Ele será o seu descendente, ele que será o seu galardão. Então Abraão creu, né, na promessa. Deus assim cumpriu a sua promessa, dando a ele um galardão muito maior do que despojos de guerra. E por fim, podemos trazer isso para nós, irmãos, vendo quando o primeiro casal, Adão e Eva, quando eles pecam, Deus também faz uma aliança com eles. Eles viviam no pacto das obras, agora Deus firma com eles um pacto da graça, dizendo a Adão e a Eva que Deus ia dar, da semente da mulher viria um descendente. E é esse descendente que veio, habitou entre nós e nos conduz à pátria celestial, nos conduz a Jerusalém celestial. Se Abraão peregrinou pela Canaã terrena, nós peregrinamos pela Canaã celestial. Se Abraão esperançou-se na Jerusalém terrena, nós nos esperamos a Jerusalém celestial. Então nós estamos dentro desta aliança feita com Abraão. E nós também usufruímos dos benefícios dessa aliança. E também estamos dentro das cláusulas desta aliança feita com Abraão. Por isso, meus irmãos,
Você deve conhecer aquela célebre história de Lutero, um dos maiores reformadores, se não o maior, quando Lutero se penalizava, se punia por causa dos seus pecados. Lutero entendia que ele era um miserável, que merecia a punição de Deus, e Lutero chega a dizer que tem medo de Deus, até que ele lê Romanos capítulo 1, versículo 17, quando ele vê que o justo viveria pela fé. E a partir disso há uma mudança no aspecto religioso ou no aspecto teológico de Lutero, porque Lutero entende que a salvação dele não depende de indulgências, não depende de nada do que ele possa fazer, mas depende única e exclusivamente daquele que firmou a aliança com Abraão. Por isso, Lutero sabia que é só pela fé que poderíamos ser salvos, somente a fé em Cristo, o descendente, é que nos salva. E é isso que devemos entender, meus irmãos, é isso que devemos colocar no nosso coração, né? Que Deus firmou um pacto conosco e Deus, ele cumpre este pacto, fundamentando este pacto na promessa de um descendente que veio, habitou entre nós e nos substituiu naquela cruz para que nós pudéssemos herdar, ter como herança a Jerusalém celestial preparada para aqueles a quem Deus fez aliança. Deus os abençoe, meus irmãos. É sempre um prazer estar com vocês e oremos para que ano que vem possamos estar de forma presencial. Deus os abençoe.